Então não há um momento sequer onde nós não estejamos vivenciando o espiritual. Olha, eu acho que na verdade não chegou a ser nenhuma motivação. Eu acho que foi um processo natural. Isso se daria em algum momento. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever, principalmente, desde jovem. Então, conforme eu ia estudando, ia conhecendo um mundo novo, ia conhecendo novas facetas dessa religião, que ela é muito grande, o entendimento dela é muito grande, é muito amplo. Então, quanto mais a gente estuda, mais facetas nós encontramos e mais possibilidade de expansão de consciência mesmo, de conhecimento. Eu acho que a parte de expansão consciencial, por mais que a Umbanda faça um trabalho gigantesco, ainda existe espaço, ainda é mal aproveitado. Então, eu acho que com o estudo da espiritualidade como um todo, que eu sempre fiz, junto com o da Umbanda, isso se tornaria um processo natural. Na verdade, essa questão, ela não foi, acho que ela não foi muito pensada. Eu não decidi lançar esse tema primeiro. É um tema que surgiu primeiro de acordo com os estudos que eu fazia. Então, eu estudo há muitos anos com os mentores espirituais, meus amigos espirituais, o próprio mentor Pena Azul, que é um mentor que eu trabalho, eu conheço ele desde 93, eu trabalho espiritualmente mais na parte de clarividência, de olhar, de conversar, de ter os estudos. Então, desde então, eu tenho vários estudos. E os últimos anos, eu vinha estudando muito questões sobre a própria encarnação, a reencarnação, esse processo, esse retorno constante que a gente tem de experiências dentro da encarnação no próprio planeta Terra, e essa incerteza de quando a gente se descola dele ou não, e até debater temas que são polêmicos serem debatidos até na esfera espiritual dentro do planeta Terra. E eu comecei a estudar isso de uma forma muito natural, com o Pena Azul e com o Pai Joaquim, que são os dois maiores amigos espirituais talvez que eu tenha, sem demérito a nenhum outro espírito, mas esses dois são os que mais me trazem conhecimento, talvez seja a própria missão deles. Então, chegou uma hora que eu tinha um nível de estudo, um nível de material, porque eu sempre ia estudando com eles, eu ia anotando, que o Pena Azul falou assim para mim: Felipe, seria interessante compartilhar com as pessoas os estudos que você vem fazendo e as anotações que você vem tendo. Então eu comecei a pegar isso, passar para uma escrita mais didática, não a escrita de como eu recebi aquilo, mas de como eu poderia passar aquilo para frente de uma forma clara, objetiva, onde o conhecimento pudesse ser adquirido por todo mundo. Então acabou resultando no Em Busca do Além, que foi meu livro de estreia, mas eu não acho que teria um melhor para a estreia. É um livro que abraça a todos nós. Se eu falasse de uma religião ou de uma linha, eu estaria sendo muito específico, e esse é um livro que abraça a todos nós, como a espiritualidade precisa ser. Quando você fala de encarnação, você está falando de todo mundo. Eu não estou falando aqui de crença, eu não estou falando de visão, de opção, de ideia, de idealismo. Eu estou falando de todos. Se você está me vendo e me ouvindo agora, você faz parte disso. Todos nós fazemos parte disso. Então não podia ser um livro tão mais de braço aberto como foi. Não dava para ser. Religião é algo, a gente tem que ter muito claro que religião é uma criação humana. A religião, ela possui dogmas, ela possui uma formatação muito bem definida,
ela possui uma ritualística e o ritual já está inserido alguns tempos, né? Você faz isso, depois faz isso, depois faz isso. E o ser humano, ele precisa até psicologicamente de algo para se agarrar, algo mais palpável. A religião, eu diria que dentro de uma visão espiritual, ela é o que tem de mais palpável. A religião, você quase pega ela, você sabe o que ela acredita, você sabe as visões, as definições, a dogmática, o ritual, a teogonia, é tudo muito bem encaixado no seu lugar. A espiritualidade já vai para a imaterialidade dos sentidos, das sensações, né? É a mesma coisa que você vê que Deus não é religião. Você não precisa ter uma religião para acreditar em Deus. Você não precisa ser religioso para ser espiritualizado. Você não precisa estar numa religião para ser bom, para agir bem. Então, a religião e a espiritualidade são coisas completamente diferentes. Há espiritualidade dentro da religião, mas a religião não cabe dentro da espiritualidade. Quando você pensa em espiritualidade, é amplo. É o mesmo princípio do amor. Amor não é religião. Amar a todos, quando o mestre diz ame ao próximo como a ti mesmo, não só ele fala isso, mas Buda nos dá referências de espiritualidade. Você tem filósofos, como Kant, que fala haja como se a sua ação pudesse ser também tomada por outros, como se a sua ação pudesse ser uma lei universal. O que é isso? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, isso não é religião. A espiritualidade entra nos campos onde nenhuma religião entra. Onde nós realmente nos unimos como um só. Evolução espiritual é uma busca. Eu acho que o grande ponto de se enxergar a evolução, não vou colocar um objetivo central, uma missão que a gente tem que concluir, é uma busca, é um caminho, é uma jornada. Quando a gente entra num caminho, a gente costuma querer pensar na chegada. Peguei tal estrada para chegar em tal cidade. Mas a beleza da viagem é o caminho. Então, traçar a evolução espiritual como um objetivo seria agir como a gente faz, como a gente está acostumado a vivenciar as coisas, Eu preciso chegar ali. Mas não, a evolução espiritual, o objetivo dela é a vivência, é o aqui também. Eu não gosto de jogar muito lá na frente, sabe? Você precisa buscar o que está lá na frente. Você precisa estar aqui. Talvez o grande objetivo da evolução espiritual seja você conhecer você mesmo. Seja você descobrir o que o seu espírito quer. Qual é o propósito do seu espírito que transcende essa matéria? Qual é o propósito não só do seu espírito que transcende essa matéria, mas então qual será o propósito dessa própria matéria, desse planeta, dessa vivência, dessa troca de informações diretas, incessantes que nos ocorrem? Talvez o grande objetivo da evolução espiritual seja nos compreendermos como parte de um todo. Seja enxergar que o universo também existe dentro de nós. Tudo que existe no universo é composto da mesma partícula. Nós somos compostos das mesmas partículas que as estrelas, por exemplo. Então, qual é o grande objetivo espiritual? Talvez seja eu entender isso. Talvez o grande objetivo seja o próprio caminho, e o próprio caminhar seja cada passo que eu dou, seja cada aprendizado que eu tenho, cada erro que eu cometo, cada sorriso que eu dou, cada lição aprendida, cada minuto, cada segundo que eu existo. Eu acho que talvez a gente precisa enxergar a evolução como algo que está acontecendo.
Está acontecendo, estamos no meio disso tudo. Não precisa tentar enxergar muito lá na frente, porque as coisas estão acontecendo aqui. Talvez o grande objetivo da espiritualidade seja nós percebermos isso, que as coisas estão acontecendo, o caminho está aí, e você está caminhando, queira ou não. Os templos, terreiros, igrejas, eles nos proporcionam experiências. Tá? Então, tudo que uma casa espiritual pode me dar é uma experiência. Tá? Então eu vou lá no terreiro, no templo, seja para manifestar espiritualmente uma entidade dentro da minha mediunidade, que é uma experiência espiritual que eu vou passar, seja para receber uma mensagem, ou um recado, ou a informação de algum ente que já foi para o plano espiritual, onde eu também vou passar por uma experiência. Né? Então toda a ritualística, toda a parte de nos encontrarmos num templo religioso é uma experiência espiritual. Né? Então, seja você vá lá para trabalhar ou para ser um assistido, você está indo em busca de uma experiência. Assim como quando você viaja para outro país, por exemplo, você vai atrás de uma experiência, você vai conhecer uma cultura diferente, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai conhecer algo que sai do dia a dia, certo? Então, o que a gente estava acostumado a falar de espiritualidade era a experiência espiritual. O que não é o mais importante. O mais importante não é uma experiência que é momentânea e finita. O mais importante é nós termos uma vivência espiritual. E uma experiência espiritual um templo te dá. A vivência espiritual é a vida que te dá. É o dia a dia que te dá. Eu acho que esse tempo que a gente vive hoje, tempos, como nós falamos, né, tempos de Covid-19, de isolamento social, de terreiros, de templos, de igrejas fechadas, ela deve servir para nós percebermos que quando a gente tem a experiência, a gente não está indo buscar algo que está fora de nós. Nós estamos indo revelar algo que está dentro de nós. A espiritualidade não mora dentro de um templo. A experiência espiritual não é momentânea, ela é a todo momento. Talvez esse seja o momento, o grande momento da gente parar e olhar que nós somos seres espirituais. Então, como vivenciar a espiritualidade em tempos de Covid-19? Não tem como nós não vivenciarmos a espiritualidade. Né? Talvez esse seja o momento de nós falarmos como enxergar que nós somos seres espirituais e que cada situação é espiritualidade. Eu sou espírito, você é espírito. Entende? Então não há um momento na minha vida onde eu não esteja vivenciando a espiritualidade. Não há um segundo na minha vida onde eu não esteja em conexão espiritual, porque eu sou espírito. As pessoas com quem eu falo são espíritos. As pessoas que me ouvem são espíritos. As pessoas com quem eu trabalho são espíritos. As pessoas, os seres que me ensinam são espíritos. E aí eu posso até escrever um grande livro e aí alguém um dia vai ler aquelas palavras e essa pessoa que está lendo é um espírito, lendo o que outro espírito escreveu. Então não há um momento sequer onde nós não estejamos vivenciando o espiritual. Não há um momento sequer onde nós não estejamos vivenciando uma experiência, uma vivência, um aprendizado, uma lição espiritual. Então enxergue, que esse momento não te faça melhor ou pior, porque isso não é um momento da vida que vai te fazer melhor, é a vida como um todo que vai te fazer melhor. Mas que nesse momento você se enxergue como um espírito, que nesse momento ele seja capaz de despertar em você a consciência
não a espiritualidade, mas a consciência de que você já está inserido na espiritualidade. Ela já está. Ela está. Ela não virá, ela está. Busque a vivência. A experiência é importante, mas fundamental é a vivência.